Salve Maria Santíssima, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Muito bem, nós chegamos hoje no 11º dia da nossa formação, desses 12 dias preliminares da nossa total consagração à Santíssima Virgem Maria. Hoje o nosso tema será o paraíso. Eu gostaria de começar essa noite de formação meditando com vocês esse trecho, essa pequena frase da irmã Lúcia no livro que chama Os Apelos de Mensagem de Fátima, que fala da seguinte forma: é na continuação do mistério da cruz que nos leva ao caminho do céu. É impossível nós contestarmos a realidade do céu, porque a própria palavra de Deus, ela vem nos falar em diversos trechos, diversas palavras, diversas passagens dessa realidade. Assim como São Paulo, como os profetas, como os apóstolos, até mesmo como os evangelistas que escreveram todos os evangelhos, que falam dessa realidade, que Jesus ali no meio deles já tratava dessa realidade, que nós somos cidadãos do céu, nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos de passagem, nós estamos num momento trajetório nessa vida, nós crescemos, nós nascemos, crescemos, vivemos, e o nosso destino final é a eternidade. Qual será o destino? Vai caber a nós nesse trajeto. Qual o caminho que eu estou seguindo? Qual o caminho que eu quero seguir? Qual o caminho que eu quero traçar? Só negam a eternidade celeste aqueles que não querem travar uma árdua luta contra o pecado. Bem, vive de acerva, ou seja, de avessas a essa realidade. O Senhor fala assim numa passagem: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Essa frase está em Mateus 7, versículo 13. A mensagem de Fátima para nós hoje, ela é muito particular, porque ela possui um selo de autenticidade da igreja. Nos leva a considerar as realidades internas e externas no caminho do céu. Externas de tudo aquilo que é colocado para nós através de ensinamento, de leitura da própria palavra de Deus, e internas, aquilo que tem que mexer no nosso coração. Uma coisa tem que casar com a outra, porque senão eu vivo só de interiorização e eu não coloco em prática. Eu vivo só de exterior e não coloco o interior em prática. Hoje é muito comum alguns tipos de devotos de Nossa Senhora, ou então de escravos, que não têm esse equilíbrio de colocar as coisas nesse patamar. Eu preciso viver muito bem o que é exterior e muito bem o que é interior. Eu preciso andar nivelado, porque senão uma coisa descompensa a outra. Porque dessa maneira eu acabo sendo muito exterior, muito estereótipos e vivo só de aparência, ou então muitas vezes sou muito interiorizado e não vivo aquilo que tem que se ver de modo exterior. Continuando aqui a nossa meditação, contudo, as aparições de Fátima, nós reconhecemos que a escravidão de amor a Nossa Senhora é uma perfeita veneração à Virgem Maria. No céu, nós não vamos padecer de nenhum mal, seja corporal ou espiritual. Ali, nós vamos ver toda a glória, toda a plenitude do céu. Nós vamos estar completamente felizes na posse do sumo Senhor da nossa vida, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. A felicidade é impossível descrever, como assim diz São Paulo: ouvidos jamais ouviram, olhos jamais viram. Ouvidos jamais ouviram, olhos jamais contemplaram. Como explicar essa alegria de poder estar na presença do Senhor? Assim São Paulo já imaginava aqui como seria essa graça de poder estar na plenitude do céu. E para nós podermos viver bem a nossa escravidão, nossa vida de consagrado, nós precisamos alcançar algumas coisas na nossa vida, precisamos moldar algumas coisas para a gente poder viver a graça de uma perfeita e sagrada escravidão. Ontem nós meditamos sobre o pecado e nós tratamos de alguns assuntos, de alguns aspectos das falsas devoções que muitas vezes ela parece despercebida ou então de forma disfarçada, que muitos escravos vivem de modo pejorativo, abraçando uma falsa fé e uma falsa devoção a Nossa Senhora. Hoje, tratando desse tema, o paraíso, o céu, nós vamos ver aqui alguns tipos de escravos que São Luís Maria Guilhom de Montfort trata no tratado como os escravos por excelência, aqueles escravos que trazem toda a alegria, todo o amor de Nossa Senhora. Os primeiros escravos que nós vamos meditar hoje são os escravos interiores. Partindo do espírito de coração, tendo uma autoestima por Nossa Senhora, do conhecimento de suas grandezas e do amor que lhe dedicamos. Então, cada vez mais que eu vou me abrindo
a essa escravidão, eu vou ficando mais interiorizado, eu vou deixando que as coisas vão entrando no meu coração, e de uma maneira que ela vai entrando, ela fica firme, ela cimenta no meu coração essas práticas interiores. Como eu falei, que a interior tem que trabalhar junto com a exterior, tem que ser nivelada. Então, a partir do momento que eu vou sendo interiorizado, eu vou deixando que as coisas, tudo aquilo que eu vou aprendendo, tudo aquilo que eu vou vivendo, tudo aquilo que Nossa Senhora vai perscrutando no meu coração, ela vai vivendo de modo interiorizado. A verdadeira escravidão Nossa Senhora, ela é eterna, ela é cheia de confiança no seu Imaculado Coração, tornando-o como refúgio habitável de todos os males do corpo e do espírito. Nossa Senhora é uma mãe de ternura, Nossa Senhora é uma mãe de amor. Então a própria escravidão, a partir do momento que ela vai nos moldando, ela vai nos deixando pessoas mais dóceis. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm um temperamento difícil, o colérico, o melancólico, né? Tantos, a gente sabe que tem os 4 temperamentos, não me lembro agora de momento os outros 2, mas Nossa Senhora, nessa total consagração, nessa verdadeira entrega, ela vai deixando a gente espelhado. Lembra que eu falei no começo da nossa formação que nós precisamos nos espelhar com as coisas de Nossa Senhora? Então Nossa Senhora vai deixando a gente pessoas mais ternas. Eu estou fazendo um exercício, porque como falei para vocês, não é sendo consagrado que nós somos melhores que as outras pessoas. De repente eu posso ser mais pecador que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas a escravidão, ela serve para quê? Para me moldar. Quantas vezes eu já fui, quantas vezes eu vou ser quebrado, e quantas vezes eu serei quebrado, que serei moído, porque Nossa Senhora precisa me encaixar no molde. Às vezes é como se fosse aquela roseira que eu falei para vocês, que vai crescendo os galhos, e eu vou achando de repente que eu sou a roseira mais bonita do jardim. Aí vem Nossa Senhora e vem com a tesoura. Muitas vezes eu vou ficar somente só o talo, só o toco da roseira, até que eu aprenda que eu preciso ser uma pessoa mais terna. Às vezes com as pessoas que trabalham comigo, às vezes com as pessoas que convivem comigo na igreja, na minha casa, com a esposa, com a filha, com o pai, com os irmãos de comunidade. É isso que Nossa Senhora faz. Nossa Senhora vai trabalhando aquilo que é ríspido, aquilo que é áspero, num coração terno. É um exercício que todos os dias eu preciso fazer. Eu que tenho um temperamento assim um pouco forte, eu tenho percebido que essa graça, só fazendo um breve comentário, tem me dado a graça de ser uma pessoa um pouco mais equilibrada. Eu que tenho um temperamento um pouco explosivo, um pouco assim, de ansiosidade, eu tenho percebido que eu tenho começado a ficar mais equilibrado. Em certas situações que eu me deixaria assim, extremamente explosivo, eu consigo lidar com serenidade e tranquilidade. A perfeita escravidão Nossa Senhora, ela também é santa, levando a nos evitar o pecado e imitar as virtudes da Virgem Mãe de Deus, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, obediência cega, oração contínua, mortificação universal, pureza angélica, caridade, ardente paciência, uma paciência heróica, uma mansidão e uma sabedoria divina. Eu preciso pedir todos os dias a graça para Nossa Senhora de eu poder ter todas essas qualidades, todas essas virtudes. Ter uma fé viva, uma profunda humildade, uma obediência cega, uma oração contínua, uma mortificação, uma pureza angélica, uma caridade, uma paciência e principalmente mansidão. Nossa Senhora, ela é mãe, assim como você é mãe. Eu vejo assim Nossa Senhora, como ela tem paciência de lidar com os filhos, não é verdade? Eu vejo assim, Nossa Senhora é mãe. Quantas pessoas estão me assistindo aqui que é mãe? Né? Você deve ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Nossa Senhora é mãe. Me responde uma coisa para vocês que são mães. Às vezes tem pessoas que têm só um filho, de repente enteados, tá, mas só para a gente poder ilustrar. Você que é mãe de 2 ou 3 filhos, você consegue amar um filho diferente do outro? Não tem como. Às vezes a mãe, ela precisa dar um pouquinho mais de atenção para aquele filho que é um pouquinho mais rebelde, que dá um pouquinho mais de trabalho. Assim também é Nossa Senhora na nossa vida. Nossa Senhora, ela quer fazer que nós vivamos uma vida de santidade. E muitas vezes ela precisa trabalhar mais em nós esses critérios aqui. De ter mais fé, de ser mais obedientes, de orar mais, de se mortificar. Eu estou gostando de ler um livro aqui que foi me cedido para mim estudar. E esse livro aqui, gente, é uma maravilha. É a história de Jacinta, uma das 3 videntes de Fátima. Jacinta era uma criança de 8 para 10 anos, ela faleceu com 10 anos. É uma criança de 8 anos, para você ter ideia.
Olha o baque de uma criança de 8 anos já ter visto a imagem do inferno. Jacinta, em mortificação pelos pecadores e pela salvação da humanidade, ela fazia mortificações tremendas para uma criança de 8 anos. Eu fico pensando assim, meu Deus, e muitas vezes eu fico de cara feia, porque eu fico meio dia sem comer um pão, ou às vezes porque eu deixo de comer um pedaço de bife. Jacinta, tinha dia que ela passava sem comer nada, e ainda ela tinha uma corda que ela amarrava na cintura, e muitas vezes no decorrer do dia ela dava um nó na cintura para apertar mais. Quantas vezes Jacinta comia ervas amargas, e Lúcia muitas vezes chamava a atenção dela, ela falou assim, eu preciso comer essas ervas em mortificação e reparação dos pecados, e a salvação e a conversão dos pecadores. Então, muitas vezes a mortificação ela tem que ser algo assim mais concreto. Nós precisamos nos reparar das pequenas coisas, às vezes muitas coisas assim que nós deixamos de fazer é uma reparação. Às vezes uma reparação ela pode ser feita de que maneira? Pela caridade, às vezes de dar uma esmola, às vezes de dar um copo d'água, às vezes de deixar uma pessoa tomar a nossa frente numa fila, de repente quando é um idoso, quando é uma criança, muitas vezes uma pessoa que está com fome, se der um prato de comida, perguntar se ela precisa de alguma coisa. Então é importante mesmo a gente ter esses gestos de reparação. Vamos supor assim, de repente chega um carteiro na sua casa, naquele sol ardido, você ter a dignidade, a caridade, falar, Senhor, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado pelo seu serviço aí, você trouxe para mim a encomenda, você aceitaria um refrigerante, um suco, um copo d'água? Isso é gesto de caridade, isso é a reparação verdadeira. Isso agrada muito o coração de Nossa Senhora, e nós precisamos aprender a viver esse tipo de reparação, de ser desprendidos de tudo aquilo que é apego. Muitas vezes nós somos apegados a tantas coisas, a situação, a cargo, a status, a ser maior, a ser o mais importante, mas o próprio Jesus falou para nós, na verdade, aquele que quer ser o maior tem que aprender a ser o menor. E assim, essa santa escravidão ela vai nos tornando assim, justamente assim. Nós precisamos aprender a sermos os menores, a sentar no último lugar da mesa, porque aí, se o dono da festa achar que devemos sentar no primeiro lugar, ele vai nos chamar. Porque muitas vezes, se a gente senta no primeiro lugar, pode acontecer que a gente tenha a vergonha de ter que sentar no último. Por que eu estou falando isso? Porque essa santa escravidão, ela proporciona justamente isso na gente. Ela vai deixando nós comedidos, vai deixando a gente puros, vai deixando a gente centrados, vai deixando a gente equilibrados. A escravidão, Nossa Senhora, ela tem que trazer para nós 3 coisas: humildade, caridade e equilíbrio. Equilíbrio por quê? Para nós podermos fazer tudo aquilo e deixar Nossa Senhora falar no nosso coração. Só para ilustrar uma coisa que esses dias aconteceu comigo, não falando assim que eu seja melhor que qualquer tipo de pessoa, mas esses dias aconteceu comigo um fato muito interessante. Eu tenho o costume de ir trabalhar e voltar de pé, e eu precisava comprar algumas coisas para minha casa, e eu tinha algum dinheiro que eu tinha assim na carteira, e era pouca coisa. E eu estava indo de pé, sentindo assim numa avenida grande que tem aqui na minha cidade. Algumas pessoas sabem que está aqui na minha cidade, é a avenida do supermercado lá do Fonseca, sem fazer propaganda, né? Então, eu passei perto de um menino, de um jovem, ele estava sentado, assim, na porta do supermercado. E eu, assim, de tênis, camiseta, mochila nas costas, escutando uma música. Ele chegou para mim e falou assim, moço, você poderia comprar uma coisa para matar minha fome? Eu virei e falei assim, rapaz, agora eu não tenho nada para poder te ajudar. E fui embora. Gente, e eu vou falar para vocês assim, eu senti uma coisa tão forte, e eu senti isso no fundo do meu coração, na minha alma. Senti como se fosse uma voz falar assim no meu ouvido, assim, meu filho, que vergonha, volta lá e ajuda ele que você pode sim. Eu já estava para frente, quase chegando na imagem de Nossa Senhora Aparecida que tem aqui na rotatória, que dá acesso aos bairros aqui. Eu voltei tudo aquele percurso e voltei para o mercado. Aí eu fui lá e comprei aquilo que eu pude, usei aqui um pouco daquele dinheiro, que eu tinha pouco dinheiro para comprar algumas coisas para minha casa, que a minha esposa pediu para levar. Eu comprei para ele, já que era tarde, eu comprei 2 pacotes de bolacha e 2 mocoquinhas. E eu vi que imediatamente aquele menino pegou aquele pacote, sentou ali e começou a comer. Eu falei assim, bom, pelo menos o café da tarde está garantido para ele. Depois, alguma mão caridosa vai ceder para ele a janta. E eu voltei com um sentimento assim de dever cumprido. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós precisamos abrir nosso coração, porque a Nossa Senhora fala no nosso interior. E nós precisamos ter essa graça, pedir a Nossa Senhora essa graça de nós deixarmos
ela falar, porque enquanto nós pensamos que nós mesmos fazemos as coisas, que tudo gera em torno de nós, a graça não acontece na vida das pessoas, muito menos na nossa vida. E eu percebi assim, que ele já foi assim, abrindo aquele pacote de bolacha, aquele mocoquinho, já foi tomando aquele café, e eu falei assim, minha Nossa Senhora, eu fiz, agora vou seguir meu caminho. E depois eu passei no mercado, comprei tudo aquilo que eu precisava comprar, ainda sobrou dinheiro. Então, para você ver como que Nossa Senhora é uma mãe cuidadosa. E voltando àquele assunto da mãe, Nossa Senhora é mãe. Nossa Senhora não trata um filho diferente do outro. Nossa Senhora não dá um bife maior que o outro para o filho. Você que é mãe, vamos supor que você está almoçando. A mãe, muitas vezes, ela fica sem comer para dar um alimento para o filho. Quantas vezes a gente, quando era criança, nós passamos algum tipo de dificuldade e a nossa mãe, primeiro, ela dava alimento para nós 4, para mim, para meus irmãos, e depois ela dava ao meu pai e ela comia. Muitas vezes a mãe falava assim para mim, assim, ó, para nós, assim, ó, a mãe não gosta. A mãe gostava sim daquela mistura, a mãe gostava sim de comer aquele bife, a mãe gostava sim de comer aquela coisa gostosa, mas a mãe não comia por amor a nós. Muitas vezes assim, Nossa Senhora também é nós. Nossa Senhora não trata um filho diferente do outro. Às vezes tem certas mães que às vezes tem um filho que é preso, que está com uma situação sem detido. A mãe ama aquele filho do mesmo amor que ama os outros irmãos, porque mãe sempre vai ser mãe. E essa graça, essa doçura santificadora de Nossa Senhora que nós precisamos experimentar na nossa vida, de sermos assim como Nossa Senhora. Nós somos co-irmãos do céu, nós almejamos o mesmo lugar, nós almejamos estar na glória com ela, com os santos de nossa devoção, com os nossos entes queridos. Então é esse o nosso caminhar. Nós precisamos ser escravos constantes, consolidando a alma no bem que persiste nas práticas devocionais, ou seja, onde faremos oposição ao mundo, às suas paixões, com todas as máximas, a carne, todos os apetites sexuais, carnais, suas paixões, o demônio e todas as suas tentações. Então nós precisamos pedir para Nossa Senhora essa graça, essa constância na nossa vida, que possamos seguir frente, que possamos seguir firmes nessa constância. Muitas vezes a tentação vai bater? Vai. Muitas vezes o desânimo vai bater? Vai. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos aprender que nós estamos em alto mar. Não dá para voltar atrás, meu irmão. Não dá para você olhar para trás, pular desse barco e voltar nadando. Não dá. Você vai se afogar. Nós estamos em alto mar. O único lugar que nós vamos parar agora é no porto seguro, que é o coração imaculado de Nossa Senhora e o coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. É a frente, é a frente, é a frente. O escravo de Nossa Senhora ele precisa ser desinteressado, isto é, ele inspira em busca de Deus e sua Santa Mãe através do desprezo dos próprios como verdadeiros devotos de Maria, não servindo o espírito de interesse, mas sim por amor a Nossa Senhora, seja por ações espirituais, na doçura e unicamente porque ela merece. Então nós temos que ser desinteressados. Nós não devemos amar Nossa Senhora por permuta. Eu vou fazer isso porque eu espero isso. Eu vou ser gentil porque depois eu vou ter isso. Eu vou dar com uma mão porque eu vou fazer outra. Eu vou comprar um pacote de bolacha para quem tem fome, porque depois eu vou ganhar uma cesta básica. Não, isso não existe. Isso é uma falsa verdade, uma falsa devoção. Tudo que você fizer, você tem que fazer por amor. Você tem que fazer por generosidade. Você tem que enxergar o outro em você. Você tem que olhar assim, enxergar como se o outro fosse a própria imagem tua ou a imagem de Jesus. Você tem que fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. A gente tem que ser desinteressado de tudo aquilo que às vezes aparece. Muitas coisas vão aparecer de armadilhas, como assim, propostas, incentivações, palavras, muitos elogios, muitos tapinhas nas costas, muitas pessoas assim que vão falar assim, ai, que bom, você que tem, que você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não, você tem que ser escravo porque você é escravo por amor, sem qualquer tipo de interesse, sem qualquer tipo de maquinação, sem qualquer tipo de pretensão. Se você é escravo pretendendo alguma coisa, ou ser famoso, ou ter muitos seguidores, hoje nós estamos muito evidentes na rede social por situações assim de poder chegar. Então é preciso tomar cuidado. Nós somos escravos de Nossa Senhora por amor, que nosso conteúdo, de poder ajudar as pessoas, seja totalmente para a glória de Deus. Nossa Senhora observa muito isso, todo o nosso desinteresse, nosso desempreendimento.
Não é verdade? Nós precisamos ser desinteressados de tudo aquilo que às vezes nos vem como supostas propostas do mundo. E muitas vezes vem disfarçado como coisas graciosas, como coisas, como se fosse aquele ditado, ouro de tolo. Por fora é brilhante e reluzente como ouro, mas por dentro não é tão bom como parece. Nós podemos, não podemos esquecer que o ofício principal de Maria é nos conduzir a Deus. Então nós precisamos pedir para Nossa Senhora nesse dia a graça de cada vez mais nos conduzir. Caiu, levanta, tropeçou, machucou, esfolou, confissão, sacerdote, peticionamento, buscar direção, seguir em frente. Como falei para vocês, esse trajeto, esse caminho é um caminho que só vai terminar quando nós chegarmos na glória do Senhor Jesus. Aí sim, nós vamos poder viver toda a plenitude do paraíso. Hoje, nós dizemos a graça de poder viver junto a esse paraíso terrestre que é Nossa Senhora. Nossa Senhora é una com Jesus, e cada vez mais que eu vou me deixando mover por Nossa Senhora, cada vez mais que eu vou me deixando Nossa Senhora envolver meu coração, cada vez mais eu vou me apagando para as coisas do mundo, vou me apagando para aquilo que é pejorativo, que é carnal, que é exterior, vou vivendo a plenitude daquilo que é interior, uma verdadeira santa, uma verdadeira devoção santa, bem feita e com autenticidade, assim como fala o tratado. E nessa noite vamos meditar a nossa oração, fechando nossos olhos e rezar a nossa oração do dia. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, verdades, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, e depois devagaram nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei, e depois desse desterro mostrai Jesus bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, que você seja abençoado, que você seja repleto de todas as graças, de todas as virtudes do céu, que Nossa Senhora possa vir em teu auxílio em todos os momentos da sua vida, trazendo tudo aquilo que você precisa, seja na ordem material, espiritual e temporal. Salve Maria Santíssima.